Bom dia a todos. Estamos aqui eu, Marcos Rachid, meu xará e amigo, Marcos Rodrigues. Pessoal, vocês estão escutando? Gostaria só que vocês puderem responder se vocês estão escutando, estão enxergando a gente. A gente está com a apresentação já também aqui embaixo. Legal, estou recebendo bastante sim aqui. Legal. Bom, pessoal, a gente está começando então essa série de webinários de maio. Esse é o primeiro webinário, a gente vai falar sobre utilização de vapor e controle de temperatura. Os próximos 2 webinários, a gente vai ter um agora nessa quinta-feira. Para quem não se inscreveu, ou para quem tem amigos aí que queiram se inscrever, mandem o link para o pessoal, que a gente tem as vagas limitadas, tá? Então, quando acaba o número de vagas, quando entra todo mundo, aí o pessoal não consegue, quem quiser participar vai ter que esperar, desculpa, tem que esperar o pessoal sair, ou participar de outro webinário, ou ver a gravação no final, tá? Uma informação importante, a gente está gerando certificado para todo mundo, então quem quiser aí um certificado, a gente só pede para que responda a pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação aparece no final, tá? Assim que você fecha o webinário, aparece a pesquisa de satisfação, é bem rapidinha, são 5 perguntas. Então, respondeu a pesquisa, em seguida, até 2 dias a gente manda o certificado para todo mundo, tá, pessoal? E aí quem puder compartilhar no LinkedIn, bem bacana compartilhar, marcar a gente lá, marcar Sparexarco. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com o Marcos Rodrigues, mais um webinário aí. E muito obrigado a todos e um bom treinamento a todo mundo aí, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, nossos e-mails estão aí embaixo. Muito bom dia a todos. Aqui é Marcos Rodrigues. Agradeço ao Marcos Rachid a oportunidade da Sparexarco. E eu queria comentar que nós tentamos responder com bastante rapidez o primeiro webinário, que foi dia 24 de abril, sobre a nova NR13. E os 2 últimos webinários da semana passada, nós estamos fazendo uma série de levantamentos e verificações internas, por isso que nós ainda estamos nos organizando para responder, ok? Se alguém tiver alguma necessidade premente, alguma emergência, alguma urgência maior, eu tenho respondido algumas coisas e nós estamos sendo consultados aí nessa época de pandemia para esses casos. Por favor, tem o nosso e-mail aqui e na apresentação, nos outros webinários, contate com a gente no LinkedIn, no site da Sparexarco, que nós prontamente tentaremos atendê-los. Muito bem, eu vou minimizar a tela aqui, gente, e tá meu e-mail aqui, marcos.rodrigues@br.sparexarco.com. Para essas questões administrativas todas, gravação de webinário, link, dificuldades com certificados, por favor, com marcos.rachid@br.sparexarco.com. Bem, o nosso tema de hoje, gente, é boas práticas em utilização de vapor e controle de temperatura. A Sparexarco lançou suas válvulas de controle em 1995. Já são aí 25 anos de história a nível mundial. E aqui no Brasil, eu participei desse lançamento e a gente vai detalhar algumas questões. No momento de segurança, é uma explosão de uma panela de pressão, um panelão de cozinha, que aconteceu aí ano passado, em Braslândia, no Distrito Federal, veio a notícia, essa notícia está no G1 da Globo, e a gente só lamenta. Repare que esses panelões de cozinha, muitos são a vapor, alguns recebem vapor de uma caldeira, outros têm a própria geração de vapor, por isso que são muitas vezes chamados de caldeirões. Tem queimadores a gás, nível, válvula de segurança, então são pequenas caldeiras. Okay? Os nossos assuntos de hoje, nós vamos falar de utilização de vapor. O foco é equipamento que usa vapor. E eu vou abordar alguns temas que muitas das vezes nós da Sparexarco não detalhamos. Okay? Então, vou tentar falar desse assunto, falar um pouquinho de válvula de controle e o que as válvulas de controle provocaram nesses últimos 30, 40 anos ao entrar nos processos. Falar de redução de pressão, de injeção direta, acumuladores de vapor, válvulas de controle com medição de vazão, para controle de temperatura, que é a maior aplicação,
Tubulação após válvula de controle, que é um item que muitas das vezes nos causa alguns problemas. Sistemas com grande variação de vazão, o problema de alagamento e estolagem, golpe de ariete, que é consequência em equipamentos exatamente de alagamento e estolagem, e vácuo em sistema de vapor, aplicações com quebra-vácuo. Então, são temas e assuntos que muitas vezes a gente não aborda, por isso que eu estou nesses webinários tentando abordar e enfocar algumas coisas práticas e algumas coisas que causam transtornos aí para vocês e para nós também. Bom, falando um pouquinho de redução de pressão, vocês viram no último webinário, nós falamos das famosas 25P, que são as válvulas redutoras auto-operadas da Sparax-Sarco. Essas aqui são válvulas mais simples, são válvulas de ação direta e, obviamente, são também usadas para reduzir pressão. Aqui está mostrando uma aplicação tipicamente para injeção direta em produto, com esse filtro culinário, que nós temos esses filtros também para 1, 5 ou 25 microns ou micras de tela, exatamente para injeção de vapor em produto. Ok? Então, só mencionando que nós vamos detalhar um pouquinho essa parte de redução de pressão e os benefícios da redução de pressão quando a gente falar de eficiência energética, tá? Então, você reduz pressão porque o equipamento não suporta a pressão da caldeira, por exemplo, é algo que ocorre bastante, mas também em função de processo, né? Então, há benefícios em se reduzir a pressão se a temperatura do vapor na pressão reduzida atender à troca térmica necessária. Então, nós vamos detalhar isso um pouquinho quando a gente falar de eficiência energética. Aqui, mostrando outra aplicação, como a válvula tipo auto-operada, inclusive com um capilar e um sensor. Era um sistema utilizado no passado, que nós utilizávamos sim tancagem, tanques de óleo, tanques de óleo combustível. Antes do gás natural, antes de 98, do gasbol, você tinha a maior parte das caldeiras com óleo ou biomassa, e não se tinha gás natural na época, então você tinha toda a área de tancagem. E esse óleo, obviamente, tinha várias viscosidades que tinham que ser mantida a temperatura nas mais diversas temperaturas. Por isso que era interessante, na época, ter essas válvulas puramente mecânicas, né? Eram áreas normalmente classificadas, onde não se tinha... na época, você não tinha tão difundido a parte de automação, a parte de válvula de controle, a parte de instrumentos de baixa tensão, de 24 VCC. Então, na época, era um grande limitador a parte de não só ar comprimido, mas posicionadores, conversores, instrumentos que levavam sinais de instrumentação para essas áreas de tancagem, que é o meu exemplo. Né? É quando se utilizava bastante as 25T de temperatura ou 25PT. Né? Na mesma válvula tinha o piloto pressão e o piloto temperatura. Essas válvulas ainda são usadas em alguns casos, nessa parte, em algumas regiões, acredito no Rio de Janeiro tem muita tancagem, mas, obviamente, elas foram trocadas, suprimidas, porque as válvulas de controle entraram com uma série de facilidades, com uma série de ganhos, e substituíram a maior parte dessas válvulas. Né? Aqui está mostrando um quebra-vácuo, é um item que muitas vezes a gente se esquece de comentar. O quebra-vácuo é exatamente na hora que a válvula fecha, quer seja uma válvula auto-operada, mecânica, quer seja uma válvula de controle. O vapor é que vai condensar e vai sugar esse fluido para cá. E o fluido, né, não vai ficar só aqui nessa altura aqui, dessa tubulação. Ele vai entrar aqui. Muitas vezes, em algumas aplicações, é colocado válvulas de retenção, porém, o próprio fluido tem a questão de resíduos desse fluido nas próprias válvulas de retenção, por isso que um quebra-vácuo evita exatamente, deixa o fluido exatamente ficar o vaso comunicante nessa altura aqui. Ou seja, o quebra-vácuo, ele simplesmente caiu a pressão, a esferinha deixa o ar entrar, e aí o fluido não é sugado
com a condensação de vapor. Okay? Eu vou falar bastante de quebra-vácuo. O nosso último assunto aqui é falar de vácuo em sistemas de vapor. Muito bem, a parte de acumuladores de vapor é um tipo de equipamento muito pouco usado no nosso país. Muitas vezes por desconhecimento. Esse tipo de equipamento, a Spirax Sarco tem fabricado e tem colocado em marcha. Nós temos alguns equipamentos que vieram importados com alguns sistemas, e temos aí uns 5 a 10 que a equipe da Spirax Sarco colocou em marcha nos últimos 15, 20 anos. Nós colocamos um no início desse ano com um sucesso bastante interessante. É bastante importante ressaltar que é um equipamento que fica com a água pressurizada na pressão da caldeira normalmente e que é para consumos pontuais de vapor. Okay? Então você precisa de uma quantidade de vapor em 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então, ao você despressurizar aqui essa água, a reevaporação, esse volume vai flashear e, obviamente, vai suprir aquele consumo instantâneo, aquela necessidade momentânea. Okay? Então, nós temos uma aplicação de vapor, que é por isso que eu estou mostrando aqui. Pode ter vários arranjos, com válvulas de controle. Normalmente, você tem uma válvula de controle para pressurizar e outra para aliviar, mas isso pode ser arranjado, dimensionado de várias maneiras. O acumulador é um vaso de pressão, que obviamente tem que atender NR13, válvula de segurança, manômetro. Aqui está mostrando o nível controlado com um purgador. Então, é uma aplicação que a gente está mostrando aí porque muitos desconhecem. Muito bem, dando continuidade aqui, a parte de válvula de controle, nós vamos falar basicamente das válvulas de controle pneumáticas. Nós temos também válvulas com atuadores elétricos ou eletrônicos, mas, obviamente, nós, aqui no nosso país, nós utilizamos muito os atuadores pneumáticos, não só por conta de custo, hábito, simplicidade, facilidade. Medidores de vazão. A Spirax tem uma linha de medidores de vazão totalmente focada em vapor, específicos para vapor. Em alguns casos, ele pode estar instalado com uma válvula de controle para controlar lá, logicamente, uma determinada vazão, ou para uma empresa, ou para uma linha, ou para um equipamento. Então, é uma aplicação que ainda, no nosso país, ainda está iniciando. Controle de processo, um controle fino de processo. O que é mais tradicional? Tradicional é você ter uma válvula de controle, atuador pneumático, posicionador. Esse posicionador pode ter vários sinais, pode ter um simples controlador, pode ter um PDC, um SDCD, pode ter vários tipos de linguagem, hard, profibus, modbus, etc. Mas qual que é a nossa parte aqui? A nossa parte aqui é comentar que existem vários detalhes que muitas das vezes na utilização, nos equipamentos que usam vapor, muitas vezes não se toma a devida atenção. Tal qual as válvulas redutoras de pressão, é muito importante o separador de umidade e drenagem antes da válvula de bloqueio. Por quê? Porque essa válvula fechando vai acumular água. E essa água aqui é para descer, cair e, logicamente, ser drenada pelo separador de umidade. Né? Perceba que o filtro está inclinado, perceba que nós temos aqui uma válvula globo, que é para abertura gradual, e uma drenagem para evitar qualquer acúmulo aqui de condensado, principalmente com o sistema parado, fechado, bloqueado, equipamento de manutenção, obviamente que está sujeito a ter acúmulo. E esse sistema aqui, drenando, permite que não haja nenhum tipo de golpe, dano, nem na válvula, nem no equipamento. Outra vez o quebra-vácuo, né? E percebam a questão do sensor. O sensor está no fluido do processo, então está entrando aqui no trocador, por exemplo, um líquido, né? Um trocador tipicamente casco-tubo, nesse exemplo aqui, entra o líquido frio por baixo, sai ele aquecido e o sensor é que vai controlar a válvula.
né? Então, a questão é o seguinte, quando a válvula está aberta, vamos dizer, mais de 50% aberta, aqui não está mostrando, mas o ideal é que tivesse um manômetro aqui. Para quê? Para eu saber exatamente qual a pressão, né? A variação de pressão aqui depois da válvula. Por quê? Porque aqui está mostrando que o condensado, que a água, que seja o vapor, troca calor, aquece, nesse caso aqui, o líquido, né? Pode ser água, pode ser outro líquido. Esse vapor condensa e vai para o purgador vai deixar essa água sair. Aqui não está mostrando. Então, se estiver drenando por gravidade, se estiver drenando para a atmosfera, se estiver drenando numa tubulação que vai alimentar um sistema de bombeamento que tem um coletor despressurizado, nós chamamos isso de drenagem por gravidade. Por quê? Porque aqui a contrapressão é mínima. Bom, não tendo contrapressão, não há possibilidade de alagamento. Ok? Então, nós vamos demonstrar aqui essa situação. Quando você tem grande variação de processo, o líquido aqui entrando em temperaturas ou vazões diferentes, e principalmente quando a vazão vai caindo, obviamente a quantidade de vapor necessária vai diminuindo e, obviamente, a válvula vai fechando. Se a válvula vai fechando, a pressão vai caindo e vai ter uma condensação aqui. Essa condensação vai fazer essa pressão cair mais ainda. E quando nós temos uma contrapressão, nós temos a situação de alagamento e chamamos isso de estolagem. Nós vamos abordar isso daqui a pouco, com mais detalhe. Eu já estou adiantando que muitas empresas já padronizaram não ter mais elevação de condensado, contrapressão nos purgadores, quando esses purgadores estão drenando trocadores de calor. Quer seja casco-tubo, quer seja de placas, quer seja casca de serpentina. Exatamente pelos problemas que nós vamos apresentar aqui. Aqui é um sistema de controle de temperatura muito parecido com o que a gente acabou de mostrar. Perceba que aqui está mostrando em corte que é um tanque com uma serpentina vertical, com um sensor aqui que está parecendo que é um PT100, muito utilizado para controle de temperatura. E perceba a posição dele. Então, a posição desse sensor é muito importante, porque é um tanque, esse tanque pode estar estático, pode ter diferença, pode ter convecção aqui. Então, obviamente, a temperatura em cima do líquido vai estar, obviamente, maior que na parte inferior, né? Até porque o vapor vai entrando e vai condensando, ok? Então, você tem também esse efeito natural do líquido mais quente subindo, o líquido mais frio descendo. Esse sistema pode estar estático, esse líquido pode estar entrando aqui, pode estar saindo aqui em cima. Então, a posição do sensor é algo que, muitas das vezes, em alguns sistemas, realmente é desafiador encontrar a melhor posição, ok? A gente sempre menciona que o que interessa é exatamente onde você vai aproveitar o fluido do seu processo, ou na tubulação de saída, ou no meio do equipamento. Cuidado para não encostar na serpentina, porque senão você está pegando a temperatura da parede da área quente. São essas questões que, obviamente, chamam a atenção aí, a posição do sensor, ok? Outra questão também bastante relevante é a questão de que, se eu preciso de muita precisão, um sistema de redução de pressão é realmente muito interessante de se ter. Por quê? Porque se você controla a pressão aqui, eu controlo a pressão e tiro qualquer variação de pressão em função de variação da pressão da caldeira, em função da variação de consumo de outros equipamentos, de outros sistemas. Então, na hora que eu mantenho uma pressão aqui constante, eu vou ter um controle extremamente mais preciso. Se eu preciso de
1 grau Celsius, 0,05 graus Celsius, realmente é muito importante ter um sistema de controle de pressão, de estabilidade de pressão, que é uma redutora de pressão, antes, para se ter uma válvula de controle, obviamente aqui, fazendo o controle, só passando o vapor necessário para o aquecimento que eu necessito. Bem, outra questão também relevante é a questão da tubulação após a válvula de controle. Essa tubulação, muitas vezes, nós chamamos a atenção, nós temos um software e nós podemos passar para vocês, vocês me perdoem, esqueci de passar aqui o link do nosso software de dimensionamento das válvulas de controle, chama CVCalc. Esse software ele menciona as tubulações antes e depois das válvulas de controle, exatamente para chamar essa atenção com relação às velocidades. Há instalações onde a válvula fica 3, 4, 5, 7 metros distante do equipamento, e muitas vezes essa tubulação é do mesmo diâmetro ou diâmetro inferior à entrada aqui da chegada de vapor na válvula. Isso faz com que as velocidades aumentem muito, principalmente com a válvula fechando. A válvula fechando vai passar, logicamente, vai proporcionar uma grande perda de carga, fazendo com que a pressão após a válvula reduza bastante. E se eu tenho baixa pressão de vapor, o volume ocupado por vapor a 1 kg, por exemplo, não sei se todo mundo já reparou, percebeu, a 1 bar de pressão manométrico é 0,902 metros cúbicos cada quilo de vapor, ou seja, 902 litros. Se eu considerar que o vapor pode estar chegando aqui a 10 bar, vapor a 10 bar, ele tem 0,1808, praticamente 0,18 metros cúbicos, 180 litros. Cada quilo de vapor a 10 bar manométrico. Ao contrário, a 1 bar manométrico, ele tem 902 litros, ou seja, aqui a velocidade vai ser muito intensa. E o drama é que a velocidade sendo muito intensa, a perda de carga é muito alta. E aí pode provocar dificuldade aqui, falta de vapor em determinados momentos, né? E até vácuo no equipamento. Um dos motivos de se provocar vácuo é exatamente uma tubulação subdimensionada após a válvula de controle. Eu vou mostrar, eu tenho encontrado em algumas visitas que eu tenho a oportunidade de visitar, alguns casos onde os equipamentos são submetidos a vácuo. Então, nós vamos mostrar isso daqui a pouco. Bem, aí eu já mencionei, já antecipei tudo isso, vou só consolidar a informação. Sistemas com grande variação de vazão. A válvula, principalmente com baixa vazão de processo, no nosso caso do líquido a ser aquecido, nesse exemplo, eu vou ter o quê? A válvula fechando, e quanto mais a válvula fechar, maior a perda de carga. Consequentemente, eu posso ter problema de queda de pressão. Aqui, essa queda de pressão pode provocar uma grande perda de carga e pode faltar vapor aqui, pode provocar vácuo, né? Então, aí nós temos essa situação. E temos outra questão, que se eu tenho vácuo aqui dentro, eu tenho pressão muito baixa, eu tenho pressão baixa aqui, e se eu não tenho drenagem por gravidade, como eu mencionei, se a tubulação aqui sobe, eu tenho uma coluna, eu tenho uma contrapressão nesse purgador, eu posso ter sérios problemas de alagamento. E os problemas que proporcionam alagamento ou estolagem, que é exatamente esse slide. Percebam aqui que eu quis ressaltar aqui, nesse trocador de placas, que é o exemplo, agora, que eu tenho P1 antes da válvula, P2 depois, P3 entre o equipamento e o purgador. Percebam que o purgador aqui, ele está afastado do equipamento. Tá? Não sei se de propósito, mas isso aqui prejudica
a drenagem, porque, obviamente, se chegar vapor aqui, o purgador vai fechar e está sujeito também a represamento aqui. P4 eu estou chamando a pressão no nível do purgador e P5 a pressão aqui do header da tubulação de condensado, onde esse purgador está lançando o condensado. Ok? Então, percebemos, considerando que para as mais diversas pressões, quanto menor a pressão 1, eu vou ter aqui a válvula calculada e, obviamente, quanto menor P1, maior vai ter que ser a válvula para dar uma perda de carga pequena, para que eu tenha P2 para atender o meu processo. Muito bem. E aí a preocupação com a tubulação na saída, como eu mencionei. Ocorre que P5 está sujeito a quê? Eu tenho aqui essa tubulação que normalmente vai subir para entrar num tanque de condensado ou num desaerador. Se for num desaerador, tem a pressão do desaerador. É pior ainda. Mas nessa tubulação aqui, estou chamando de header, de P5 aqui, eu tenho o quê? Eu tenho outros purgadores jogando nessa tubulação. E eu posso ter vazamento desses purgadores. E, consequentemente, essa pressão P5, que deveria ser, por exemplo, 0,5 bar, está em 1,5. Bem, eu tenho, nesse meu exemplo, 1,5 bar, que é minha P5. Vamos supor que eu tenha 5 metros. Daqui a aqui. Desconsiderando a perda de carga, para, logicamente, fazer uma conta rápida. 1,5 no header, com 5 metros de altura, eu vou ter 2 de pressão aqui. 2 de pressão aqui. É fácil perceber que se eu tiver 2 aqui, como que vai vencer os 2? Que eu já tenho 2 aqui em P4. Então, eu coloquei aqui P3 igual a P4. Mas perceba que o meu equipamento provoca uma condensação. Então, P3 vai ser sempre menor que P2. Quando que vai ser igual P2 e P3? Quando vai ser igual? Quando o sistema para, quando o vapor chega aqui nessa tubulação, quando a condensação cai de forma muito grande. Então, nesse caso, P2 é igual a P3. Mas em regime, quanto maior a vazão do processo, mais condensação vai haver e menor vai ser P3 em relação a P2. Consequentemente, quanto que eu vou garantir que isso aqui não vai alagar, estolar? Não tem como garantir. Por quê? Porque se a válvula começa a fechar, e quanto menor P1, se P1 for 6, a perda de carga na válvula, por exemplo, ela foi calculada por outra pressão. Vamos supor que a perda de carga, nesse momento, está com 1. Então, 6 menos 1, 5. E vamos colocar que está numa vazão aqui alta. Eu tenho uma perda de carga aqui dentro do equipamento de 2. 6 menos 2, 4. Desculpa, 5 menos 2, eu vou ter um P3 de 3 bar, né? Porque eu tenho P2 igual a 5, eu tenho a condensação aqui que me provocou uma perda de carga, uma queda de pressão de 2 bar, 5 menos 2, eu tenho a P3 de 3 bar. Perceba que eu vou ter 3 aqui e, como eu falei anteriormente, 2 aqui na saída, né? Porque 1,5 aqui, 1,5 no P5, e eu tenho 5 metros, o que vai me provocar 0,5. Então, 0,5 mais 1,5, 2. Se eu tenho 3, eu tenho 3 para 1. Desculpa, 3 para 2, eu tenho uma pressão diferencial no purgador de 1 bar apenas. A questão é, esse purgador aqui, com essa pressão diferencial, vai ter vazão para retirar essa condensação? Aí que está a discussão. Por isso que a marca, instalei manômetros, fiquei curioso, meu equipamento estava dando golpe, estava dando tudo que você falou, instalei manômetros lá. E eu tinha uma pressão diferencial, mas os golpes continuaram. Mas por que continuou o golpe? Por que continuou alagando? Por que continuou a estolagem? Porque o sistema não está dimensionado para uma pressão diferencial no purgador tão pequena. Percebam como é que é muito rico isso? Por isso que em sistemas em que você tem grande variação de vazão de processo, eu posso fazer com que P3 fique igual a P4
E aí não tem tamanho de purgador, tipo de purgador. Vai alagar e o que vai provocar? Golpe de Ariete. Variação de temperatura controlada, em alguns casos não se atinge a temperatura desejada, vibrações e gotejamento de água. Mas onde que pinga? Onde que goteja? Toda essa parte inferior aqui, porque é onde que alaga. Então é nas conexões rosqueadas, você tem normalmente mais problemas de gotejamento. Dr. Rashid, alguma pergunta? Ou podemos prosseguir? Uma pergunta, para a gente abrir aqui, a possibilidade de quebra-vácuo abrir, existe essa possibilidade de quebra-vácuo abrir caso haja uma pressão superior na linha? Eu estou te ouvindo muito baixo, Rashid. Esse seu microfone aumenta o volume, por favor. Está me escutando melhor? Muito baixo. Marcão, você está me ouvindo melhor agora? Agora melhorou bastante. Então, o nosso participante ele quer saber se existe a possibilidade do quebra-vácuo abrir caso haja uma pressão superior na linha dele. Não, o quebra-vácuo ele é exatamente para operar somente quando a pressão cai. Se a pressão sobe e o quebra-vácuo está vazando, é importante tirá-lo da linha, limpá-lo, pode ser uma pequena sujidade ou pode ser um desgaste, é interessante abrir para limpar, ok? Alguma pergunta a mais? Por enquanto não, pode prosseguir, obrigado. Muito bem. Então, prosseguindo aqui com o nosso assunto, o que é interessante mencionar? Os golpes de Ariete provocam danos nos equipamentos. Rompem as gachetas, as juntas aqui das placas, os trocadores de placa, trincam tubulações, amassam boias dos purgadores de boia, danificam telas de filtro, danificam válvulas de tensão, danificam válvula de esfera. Torcem as tubulações e rompem as tubulações. Então, quanto maior a pressão e quanto maior o equipamento, obviamente vai proporcionar um alagamento maior e os danos também maiores, ok? Existem sistemas em que o golpe, devido ao ruído ambiental da fábrica, tem que se ter uma percepção alta e para ver, porque muitos golpes de Ariete são pequenos e que os sistemas, os equipamentos, as tubulações, conexões, acessórios suportam e muitas vezes não se percebe. Mas há casos em que se ouve com uma distância de 10 metros, 20 metros, os golpes em equipamentos. E aí é perigoso, porque é perigoso estar próximo, porque pode provocar algum rompimento, com danos e até machucar pessoas. Bem, vácuo em sistema de vapor. Eu falei várias vezes de quebra-vácuo, vocês viram que eu demonstrei, falei bastante de vácuo, né? Então, quando ocorre pressões muito baixas, temperaturas muito baixas do ar aquecido pelo vapor em radiadores. Eu vou comentar, porque é algo que eu tenho visto bastante nesse um ano e 7 meses que eu me encontro na Sparax-Sarco, de volta, nessa minha terceira passagem na Sparax-Sarco. Eu tenho visto várias aplicações típicas aí com alguns sistemas em vácuo com danos em equipamentos. E muitos deles em radiadores. Por isso que eu vou, no próximo slide, detalhar aqui essas questões, chamar a atenção aí de vocês que possam estar me ouvindo, que tenham esses casos em algumas das suas empresas. Fluido muito frio em trocadores e em tanques com serpentinas. Há casos em que tanques de aquecimento de água, tanques de aquecimento de óleo, tanques diversos, que a serpentina está muito... o fluido frio tem muito contato. E agora, com a temperatura ambiente caindo, né, principalmente esses meses agora de maio, junho, julho,
muito comum no sul do país, temperaturas baixas, né, de 5, 10 graus, e aí essa tubulação de água está ao tempo, em determinado momento, essa água com temperatura mais fria vai ter contato direto lá com a serpentina ou com a parte inferior de alguns equipamentos. E aí pode provocar vácuo também, eu já vi isso acontecendo, ok? Aqui é o que eu tenho visto mais acontecer, secagem de grãos, não sei se é conhecimento de vocês, mas toda uma grande aplicação de vapor, quando você vai secar soja, secar cevada, secar uma série de secar milho, muitas vezes se usava fornalhas a lenha, e não só por questões de meio ambiente, mas questões da própria fuligem, né? Problemas de incêndio, tudo isso, e variação da temperatura dos gases, da queima da lenha. Então, passou-se a se utilizar caldeiras e radiadores a vapor para que o ar passe, como estou mostrando aqui no croquis. Pode ser por um radiador, por 2, por 3. E você tem vários sistemas desses, né? E aí o que acontece? Acontece que muitas vezes você precisa de uma temperatura baixa aqui, 60 graus, 50 graus, 65 graus do ar aqui na saída. Consequentemente, a válvula está fechando. Perceba que essa válvula aqui, o croquis que eu tinha aqui, eu não tive tempo para mudar o croquis, gente. Esse é um croquis tipo de uma válvula atuador elétrico, eletrônico, que nós usamos pouco aqui no Brasil, usamos isso muito no Canadá, Estados Unidos e Europa, exatamente por questões de congelamento e questões de dificuldade de você ter controle da umidade do ar, né? Então, lá se usa muito o atuador elétrico. Aqui nós usamos atuadores pneumáticos, como a gente mencionou, né? Mas a nossa questão forma vácuo. Por quê? Porque a válvula vai fechando, e às vezes tem que fechar muito, e aí muitas vezes essa tubulação aqui está uma tubulação subdimensionada, ou seja, ela provoca muita perda de carga. Consequentemente, eu tenho falta de vapor e uma área de troca muito grande nesses radiadores. Então, especialmente para secagem de grãos, os radiadores são muito grandes, são 4, 5 metros de altura, tem alguns de 6 metros de largura, então são equipamentos muito grandes. Secagem de ração PET, são túneis de secagem, os radiadores já são menores, mas em compensação o consumo de vapor não é pequeno, né? FAMCOIS, indústria farmacêutica. Indústria farmacêutica, você tem túneis, tipo esse aqui, às vezes com radiador só, que é exatamente para você ter um pequeno aquecimento do ar, exatamente para você, logicamente, fazer o tratamento desse ar, controlar a umidade, e aí você precisa aquecer um pouquinho esse ar no controle de umidade das salas, obviamente, de indústrias farmacêuticas. Então, nessas 3 aplicações, existem muitas empresas no Brasil que usam. O que acontece? Né? Outra questão que é interessante mencionar. Aqui tem um duto. A maior velocidade do ar no duto é no centro do duto. Não sei se todo mundo já viu, já percebeu. Esse escoamento de fluidos, você tem um perfil de velocidades, né? Se você tiver aí anemômetro, você pode, independente do diâmetro desse duto, pode ser de 1 metro, pode ser de 2, de 3, de 4 metros, você colocar um anemômetro, que você vai ver que no centro a velocidade é mais alta, tal qual é mostrado na teoria de fenômenos de transporte, falava-se no passado, mecânica dos fluidos. Então, a velocidade do ar é maior aqui. Por isso que a condensação ocorre de forma mais intensa no centro do radiador. Porque ali a velocidade é mais alta. Ao contrário das extremidades. Nas extremidades de qualquer duto, a velocidade é menor e você tem menor formação de condensação. Por isso que muitos radiadores rompem na parte central. E aí o pessoal pergunta para mim, mas Marcos, o vapor não entra, não vira água, a água não desce, não rompe aqui embaixo? Bom, se estiver rompendo embaixo, é o que a gente mencionou anteriormente. Normalmente, são questões de pressão diferencial nos purgadores que provocam alagamentos ou estolagem. Então, quando os equipamentos trazem aqui os coletores inferiores dos radiadores, é típico romper por alagamento, por golpe.
ok? Trincas, etc. Agora, rompeu no meio, tipicamente vácuo, devido a essas questões que a gente menciona. Então, verificar a válvula de controle, verificar a tubulação de entrada, verificar os acessórios. É interessante. Instalar quebra-vácuos, ou seja, você tem uma série de recursos para você minimizar esses efeitos do vácuo em sistemas de vapor, para que, obviamente, se tenha condição. Cuidado ao se instalar quebra-vácuo, você está deixando o ar entrar. Muitos radiadores têm coletores superiores que provocam acúmulo de ar. A gente brinca, né? Toda vez que você instala um quebra-vácuo, cuidado, porque naquele equipamento, se você tiver a possibilidade, aquele ar vai ficar ali acumulado, atrapalhando a troca térmica. Então, por isso que a gente menciona em vasos encamisados, tudo isso, em digestores de ossos e vísceras, outra aplicação que ocorre vácuo também. Eu já tive essa oportunidade, principalmente, aí já são sistemas de bateladas, já são diferentes dos radiadores, por isso que cada tipo de processo é interessante ter manômetros, principalmente naquele momento em que você está entrando vapor no equipamento e o purgador está parado. O purgador parou, mas como que o purgador para se entrando vapor no equipamento? Vapor por 1, 2, 3, 10 minutos. Entrou vapor e cadê o condensado? Não, o purgador travou. Mas por que ele travou? Uma das respostas é que formou vácuo lá dentro. E aí não tem jeito. Como é que a água vai sair se tem uma depressão lá dentro? Então, essa que são as peculiaridades, os detalhes que eu gostaria de chamar a atenção nessa apresentação. Bom, aplicações de quebra-vácuo, eu falei de várias aplicações aqui. Nós temos aí vários slides que eu mostrei os quebra-vácuos, até ressaltei em vermelho. Injeção direta de vapor, para que não tenha sistemas em que o líquido, o produto em que o vapor está sendo injetado, não seja sugado e não entre para o sistema de vapor. É sempre um motivo de contaminação de sistemas de vapor, contaminação de condensado, essa questão de injeção direta de vapor. Por isso que um simples quebra-vácuo resolve os problemas, esse tipo de problema. Após a válvula de controle, sistemas com grande variação de vazão. Rashid, aqui no meu relógio são 11h43. Alguma pergunta ou podemos partir para finalizar? Vou fazer uma pergunta aqui, e aí em seguida, se você quiser finalizar, a bomba de condensado, ela é uma opção para fazer a drenagem e o retorno do condensado? Excelente pergunta. A bomba de condensado é exatamente para todas essas aplicações que eu citei, onde o ideal é que a água e que o condensado desça, seja uma drenagem por gravidade. Perceba que sempre que se faz isso, existe também a questão do vapor flash, o vapor de reevaporação. Esse assunto nós vamos detalhar no nosso próximo webinário, onde nós vamos abordar a parte de drenagem de equipamentos e a parte exatamente de retorno de condensado. Então, eu agradeço a pergunta, não deixa de ser uma chamada para o nosso próximo webinário, mas sem dúvida nenhuma, a parte de bombas de condensado, e nós vamos também falar de purgadores de bombeamento, que é onde você não tem espaço para instalar as bombas. A Sparax-Sarco tem esses sistemas, tem mais ou menos uns 20 anos que tem em operação a nível mundial. É uma outra situação também muito interessante. Resolvemos muitos problemas destes com esses equipamentos que, dependendo da montagem, também podem ser montados para drenar sistemas com vácuo, ok? Então, tanto bombas de condensado como esses purgadores de bombeamento, nós chamamos de APT. APT-10, APT-14. Usamos bastante o APT-14. Né? Mais alguma pergunta, Rashid? Marcão, o golpe de ariete, ele é um indicativo de um purgador subdimensionado? O golpe de ariete, ele é proveniente de várias questões. Como é que eu vou saber se o purgador está subdimensionado, ou seja, pequeno para aquela aplicação,
Como que eu vou saber que ele está bem dimensionado? Há situações que não tem jeito. A recomendação é colocar um manômetro antes, um manômetro depois. Por quê? Porque, como eu mencionei, há sistemas que são bastante desafiadores. Essa pressão, tanto na entrada do purgador como na saída do purgador, varia muito. Então, vamos dizer assim, menor a vazão de processo, o que eu tenho? Eu tenho uma válvula de controle que está esguelada, porque a minha vazão de processo caiu bastante. Consequentemente, eu preciso de muito pouco vapor. Se eu tenho pouco vapor, a válvula está esguelada, a pressão aqui da saída da válvula cai muito. Consequentemente, antes do purgador, cai mais ainda. Mas, em compensação, né? Em compensação, eu posso ter alguma pressão aqui ainda. Agora, qual que é a pressão aqui na saída? Quanto maior a pressão na saída, mais facilmente o sistema vai alagar. Vai dar golpe, vai provocar estolagem. Agora, há sistemas que não. Na hora que a vazão aqui de processo volta ao regime, vamos dizer assim, e aí o que acontece? A válvula de controle abre, a pressão antes do purgador regulariza, e aí é um tempo para que o purgador consiga retirar toda essa água aqui, que pode estar represada, por exemplo, só na tubulação. Existem casos assim. Não provoca dano no equipamento, o golpe é só na tubulação. E aí o sistema se regulariza, porque aí eu tenho pressão antes do purgador maior que depois, a pressão diferencial no purgador aumenta, ele tem vazão, ele tem capacidade de retirar água. Então, por isso que o pessoal me pergunta muito, Marcos, por que de vez em quando dá o golpe e de vez em quando o golpe para? É exatamente por conta da pressão. O golpe acontece quando a pressão antes do purgador cai. Mas cai quanto? Quanto mais tempo esse purgador fica parado ou fica em baixa vazão, menor a pressão fica e, consequentemente, mais vai haver alagamento. Ok? Só que a válvula pode fechar. Se a válvula fecha, o condensado fica aqui. Ele pode ficar só aqui embaixo. Porque a válvula fechou. Mas se a válvula não fechar? Se a válvula ficar só 3% aberta? Então, aí eu não vou ter pressão e aí vai ficar alagando, e pode alagar o equipamento completamente. Por isso que o equipamento pode romper, e às vezes romper de forma muito intensa, porque muitas vezes o alagamento vai para dentro do equipamento. E a gente não sabe quanto de água que vai ficar aqui dentro. E aí, na hora que a temperatura cai, a válvula abre, muitas vezes abre de uma vez, e pega um equipamento lotado, cheio de água. Por isso que determinados equipamentos, como mencionei, quanto maior o equipamento, mais perigo é aquele equipamento que tem uma grande camisa, numa sala de braçagem, numa sala de fabrico de cerveja, são equipamentos que consomem de 3 a 7 toneladas hora de vapor cada um, equipamentos muito grandes. Um equipamento desse com a camisa de vapor alagada, ele pode se romper, como já aconteceu, exatamente na hora que a válvula de controle abriu. E aí encontra uma camisa completamente alagada, e aí o que acontece? O golpe é tão intenso que a camisa abre. E, infelizmente, provoca acidentes de um tamanho muito acentuado, trazendo um dano, um atraso de produção, perda de produção, uma dificuldade muito grande para essas aplicações. Por isso que a gente sempre menciona, cuidado com os golpes, cuidado com sistemas que tenham grande variação de vazão de processo, né? Principalmente aqueles sistemas que, ora, você precisa de uma vazão muito grande de processo, ora, você precisa de pouca vazão de processo. Porque se você parar o consumo, obviamente a válvula vai fechar. E aí o alagamento pode ser um alagamento que você consiga conviver com ele. Porém, se você ficar em baixa vazão, a válvula vai ficar pouquinho aberta, e esse pouquinho aberto alaga a tubulação, alaga o sistema, alaga o equipamento, e aí você tem sérios problemas de golpe. Mais alguma pergunta, Rachid? Marcão, a gente está com 10 minutos. Você quer dividir? Fazer 5 minutos para finalizar? E aí 5 minutos de perguntas?
Muito bom. Vamos já, então, aqui encaminhando no meu fechamento aqui. Então, concluindo aqui esses assuntos. Eu procurei abordar na apresentação de hoje situações que muitas vezes não ficam muito claras. Situações de golpe, situações de variação de temperatura, questões de vácuo, e, obviamente, tudo isso atrapalha muito, prejudica muito os equipamentos, e sempre a gente chama a atenção. Não é normal um radiador romper. Não é normal um trocador de calor trincar. Não é normal uma tubulação antes do purgador trincar. Não é normal boias de purgadores amassarem. Todas as boias, 100% das boias dos purgadores de boia da Sparax-Sarco tem teste hidrostático. Esses testes hidrostáticos são feitos em 100% das boias e nós garantimos boias amassadas são golpes de ambiente provocados por essas situações que nós mostramos aqui. Não são problemas oriundos de qualidade de solda de fabricação das boias. Tomamos cuidados muito grandes com isso e temos um rigor muito alto com esse assunto, porque sabemos que é um indicativo grande que há um problema, uma perturbação grande que pode danificar boia de purgador, tubulação antes do purgador, tubulação depois do purgador, filtros trincando, explodindo, trocadores de placa tendo rompimento das suas gachetas e causando transtornos de perda de produção e transtornos para a troca dessas gachetas, trincas de trocadores de calor, equipamentos e rompimentos de radiadores, coletores de radiadores. Por outro lado, se você tiver golpe, purgadores travando, purgadores que deveriam estar drenando e que, em determinados momentos, entra vapor no equipamento e o purgador simplesmente para de funcionar. É um indicativo de vácuo. E esse vácuo, você demonstra ele simplesmente como? Simplesmente algumas aplicações, você tem algumas válvulas aqui, drenando para a atmosfera, e nesse momento, quando você abre uma válvula entre o equipamento e o purgador, não sai nem vapor, não sai água, e você simplesmente não acontece a princípio nada. É porque está entrando ar para dentro do sistema, ou seja, quebrando o vácuo. Depois de alguns segundos ou alguns minutos, que você abriu uma válvula aqui para a atmosfera, é um teste interessante de se fazer, porque o vácuo ele pode acontecer em determinados momentos, ele pode acontecer, como mencionei, em determinadas situações, não é algo que aconteça sempre de forma constante. Ele pode acontecer, pode não acontecer, e ele pode ser intermitente, tal qual o alagamento, como eu mencionei, devido à questão das pressões. Então, o vácuo se demonstra instalando vacuômetros ou manômetros. O manômetro zerou aqui. Ele zerou aqui, quer dizer que há possibilidade real de se ter vácuo. O manômetro zera e aí você acha que a válvula fechou. E não necessariamente. Não necessariamente. Ok? Então, por isso que é interessante. Na dúvida, com rompimento de equipamentos a vapor, é muito importante e é uma recomendação nossa de instalar manômetros antes e depois dos purgadores. Com isso, você tem rapidamente uma indicação da possibilidade da causa desses golpes, que pode ser formação de vácuo, formação de alagamento,
devido à estolagem, devido a tudo que a gente citou aqui nessa apresentação. Mais alguma pergunta, Rachid? Marcão, em relação ao quebra-vácuo, qual que é a orientação para a instalação desse quebra-vácuo? Ele é realizado pela Esparexarco? Existe a necessidade da visita numa planta? Preciso de um especialista? Qual que é a orientação para a instalação do quebra-vácuo? O quebra-vácuo ele é um item extremamente comum. Nós temos alguns modelos de quebra-vácuo. Ele é instalado, nós recomendamos que ele não seja instalado virado para baixo, né? Sempre para cima ou pelo lado. Especial cuidado em locais que tem muita sujidade, que você tem vapor de processo, vapor, ele pode ser de vários materiais, esse quebra-vácuo. Então, ele é algo simples de instalar, nós podemos, inclusive, se for o caso, até não só recomendar algum caso, né? Hoje, na época de pandemia, nós estamos recebendo muitas fotos, né, de instalação, então a recomendação sempre nos enviar foto, né, para muitas vezes evitar uma visita. Nós estamos com alguns clientes que estão nos solicitando só os visitar realmente em casos extremos. Então, uma foto do local, pode ser trocada uma ideia, e é um item extremamente simples, fácil de ser instalado, é algo que nós recomendamos, como a gente apresentou aqui, né, sempre depois das válvulas de controle, na entrada dos equipamentos, e a Sparex recomenda a instalação dele sempre nesses casos. Então, sempre após as válvulas na entrada dos equipamentos, né? Sendo que, em alguns casos, nós já instalamos também na entrada, na tubulação que fica entre o equipamento e o purgador, também. Mas é algo que a recomendação original, a recomendação padrão da Esparexarco é instalá-lo sempre na parte superior, como a gente está mostrando aqui nas apresentações, nessas slides aqui da apresentação. Mais alguma pergunta? Engatando aí, já que você falou em relação à posição, a melhor posição para a instalação do quebra-vácuo, tem uma pergunta que seria em relação à melhor posição para a instalação dos filtros tipo Y. No desenho que você mostrou, a gente estava vendo que a montagem era horizontal, né? Então, qual que é a recomendação aí para a posição da instalação dos filtros Y? A recomendação, antes de válvulas redutoras, antes de válvula de controle, quando os filtros estão em tubulação de vapor, inclinado. Aqui, antes do purgador, tanto faz, não teria tanto problema, mas alguns clientes também colocaram inclinado, mas para que coloque inclinado até para chamar a atenção dos filtros. Mas aqui você vai ter, obviamente, você tem os filtros aqui, e só realmente em alguns casos muito excepcionais que você inclinar o filtro antes de purgadores seria algo assim mandatório, algo muito recomendado. Antes de purgadores não tem tanta necessidade assim. Alguns clientes nos relatam que funciona melhor. Eu, sinceramente, ainda estou digerindo essa informação. Aqui, na tubulação de vapor, sim, tem muito sentido, exatamente para não acumular água quando o filtro estiver virado para baixo, né? Então, exatamente, possibilitando aí qualquer golpe ou qualquer umidade, tanto numa válvula de controle, numa válvula autooperada, tudo isso, né? Então, basicamente, essa é a recomendação. Mais alguma pergunta? Eu posso fazer instalação, na verdade, eu preciso fazer a instalação do quebra-vácuo se eu tiver, então, numa linha de vapor, uma válvula de controle. Então, eu posso entender que na linha de vapor, tendo uma válvula de controle, eu preciso fazer a instalação desse quebra-vácuo? Não sei se ficou clara a pergunta. Se a sua vazão de processo para aquele trocador de calor, para aquele equipamento, variar muito. Se houver uma variação acentuada, e aí é que cabe fotos do equipamento, tudo isso, a equipe da Esparexarco pode avaliar
exatamente tomar o cuidado que na hora que você colocar o quebra-vácuo, ele vai deixar o ar entrar. Exatamente na hora que a válvula de controle fechar e que esse vapor, depois da válvula de controle, condensar. E aí, se for um equipamento encamisado, por exemplo, é interessante instalar, se já não se possui, eliminadores de ar, porque o quebra-vácuo vai deixar o ar entrar, vai ajudar, mas vai deixar o ar entrar. E o ar é o maior isolante que existe, que vai prejudicar a troca térmica. Por isso que a gente sempre pede para tomar cuidado quando instalar o quebra-vácuo, nos consultar para qual equipamento e qual aplicação, para a gente ver se não seria interessante também instalar eliminadores de ar. Porque aí você vai ter ganho dos dois lados. Você quebra o vácuo, deixa o ar entrar, ajuda os purgadores a funcionar. Por outro lado, você vai deixar o ar entrar, esse ar vai ocupar o espaço do vapor e vai atrapalhar na hora que você quiser a máxima performance da sua troca térmica. E aí, com eliminadores de ar, você resolve isso. Em alguns, por exemplo, equipamentos encamisados, que são tipicamente os equipamentos que mais têm presença de ar, exatamente. Imagina uma camisa, é uma câmara que envolve uma panela, por exemplo, ou um grande recipiente de produto, e que você tem entrada de vapor de um lado. Óbvio que do lado oposto vai acumular, no alto, vai acumular alguma quantidade de ar. São os pontos que hoje, com termografia, facilmente você pode detectar os pontos para se instalar os eliminadores de ar. Né? Basicamente isso. Bem, Rachid, 12 horas, 2 minutos. Mais uma pergunta ou encerramos? Se tiver mais um minutinho, eu te faço mais uma pergunta. O que você acha? Pode fazer. Tá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu posso usar o quebra-vácuo como posso usar um eliminador de ar como um quebra-vácuo? Excelente pergunta. O quebra-vácuo, o eliminador de ar, ele é um quebra-vácuo, porque perceba, a pressão vai caindo, e a pressão vai caindo e vai fazendo com que chega uma hora que você tenha a temperatura abaixo de 100 graus. E aí o eliminador de ar vai abrir e vai funcionar como quebra-vácuo. Percebe? Mas ele não vai abrir até que a pressão caia. Né? Então, o quebra-vácuo não. O quebra-vácuo, a pressão teve qualquer queda, ele vai deixar o ar entrar. Né? Queda que eu falo abaixo da pressão manométrica. Né? Se você tiver qualquer pequena pressão positiva, o quebra-vácuo deve vedar. Né? Mas você vai ter alguns instantes em que você vai ter pouca pressão ou quase praticamente pressão atmosférica, mas ainda vai ter temperatura, né? E nesse momento o eliminador de ar ainda vai estar fechado. Ele vai só fechar na hora que a temperatura cai um pouco, né? Se o equipamento foi isolado, se as tubulações foram todas isoladas, a pressão cai, o eliminador de ar demora um pouquinho para abrir. Né? O quebra-vácuo não. O quebra-vácuo, a pressão caiu. Antes de dar depressão, o quebra-vácuo já vai deixar imediatamente o ar entrar. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, depois de um pouquinho mais de tempo, você vai ter a condensação daquele vapor, a temperatura vai cair, você não tem pressão manométrica mais e, obviamente, o eliminador de ar vai abrir, fazendo a mesma função do quebra-vácuo. Por isso que eliminadores de ar em sistemas encamisados são muito importantes, porque sistemas de batelada, eles fazem as duas funções. Eles são quebra-vácuo, porém, eliminam o ar misturado com vapor, aí chega uma determinada pressão, na pressurização, com a temperatura próxima da temperatura de vapor saturado, mesmo que seja baixas pressões, 0,2, 0,3, 0,5 bar de pressão, no início da pressurização, o eliminador vai eliminar o ar misturado com vapor, alguns graus antes da temperatura de saturação naquela pressão, por exemplo, 0,5.
bar de pressão manométrica, você vai ter aproximadamente 110 graus. E aí, um pouco antes, aí depende exatamente da cápsula, né, do interior desse eliminador de ar, pode ser 4, pode ser 6, pode ser 10 graus. Alguns graus antes, esse eliminador de ar vai estar fechado, né, possibilitando, obviamente, que não haja vazamento e que o equipamento se pressurize normalmente. Mais alguma pergunta? Então, a gente está com bastante pergunta. Talvez fosse interessante a gente marcar um outro só com perguntas e respostas, tá? Acho que por conta do horário seria interessante aí a gente já ir finalizando, tá? Então, só um recado para o pessoal, quem puder responder a pesquisa de satisfação, finalizou o webinário, vai abrir uma tela de pesquisa, respondam para a gente e em até 2 dias a gente faz aí o envio do certificado, tá? Marcão, obrigado por tudo aí. E vamos que vamos, dia 7, quinta-feira, temos mais um webinário, tá, pessoal? Obrigado aí por tudo. Agradeço a participação e a presença de todos. Nos colocamos à disposição, como eu mencionei, né? Se nós demorarmos aí, como mencionei, que nós estamos trabalhando aí esses dados para respondê-los da melhor maneira, mas a qualquer emergência, por gentileza, a qualquer necessidade urgente de informação, por favor, nos passe e-mail marcos.rodrigues@br.spiraxarco.com e eu vou responder com a máxima urgência possível. Agradecemos e todos que perguntaram com relação à questão de retorno de condensado, bombas de condensado, tudo isso, esperamos respondê-los no próximo webinário da próxima quinta-feira, nesse mesmo horário. Muito obrigado mais uma vez.